Reassistindo ao vídeo do pastor, depois que ele cita 2 Coríntios 9, que diz que Deus ama quem dá com alegria, o que ele disse em seguida revela algo que precisa ser analisado com muita atenção. Por isso, eu decidi fazer a parte 2. Vou colocar agora a fala dele e logo em seguida eu volto para analisar com vocês. Preste muita atenção. A Bíblia diz assim, cada um contribui segundo propôs no seu coração. Eu não admito que algum cristão proponha no coração em servir a Deus com nada. Tipo assim, propôs no meu coração que eu não dou nada. Então esse cara é o mão fechada, a mão de vaca. Esse cara é sovina, esse cara aí o Deus dele é o dinheiro. Você acabou de ouvir o pastor dizer que não aceita que um cristão proponha no coração servir a Deus com nada. E à primeira vista, essa fala parece espiritual, parece até lógica, porque quando pensamos em Deus, pensamos em grandeza, pensamos em autoridade, pensamos no Criador de todas as coisas. Então a reação natural é pensar que servir a Deus com nada seria uma forma de desrespeito. Mas existe um problema sério nessa afirmação, porque ela entra em conflito direto com o próprio texto que ele cita. O versículo diz: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não por necessidade. Isso significa sem obrigação, sem pressão, sem imposição. Mas no momento em que ele diz que não aceita que um cristão proponha no coração servir a Deus com nada, ele acabou de criar exatamente a necessidade que o versículo proíbe. Porque agora quem está ouvindo não se sente mais livre, se sente constrangido, se sente em falta, se sente pressionado a dar alguma coisa, não porque decidiu livremente, mas porque foi induzido a acreditar que não dar significa falhar com Deus. E isso revela uma contradição. Usa um versículo que fala sobre liberdade para remover a liberdade. Usa um versículo que diz não por necessidade para poder criar uma necessidade. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. A própria Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pense nisso. Deus não precisa receber. Deus não depende de nada que venha de nós. Então surge uma pergunta inevitável. Se Deus não precisa, quem precisa? Porque Jesus disse algo que muitas pessoas ignoram, que é semelhante. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E isso muda completamente a perspectiva, porque revela que o relacionamento com Deus nunca foi baseado no que nós entregamos a Ele, mas no que Ele fez por nós. E quando o apóstolo Paulo escreveu sobre contribuição, em 2 Coríntios, ele não estava falando de sustentar estruturas religiosas, ele estava falando de ajudar pessoas pobres, entende? Era socorro direto, era assistência, era amor ao próximo, era prato na comida de quem não tem, e não a manutenção ao sistema. Então a pergunta que precisa ser feita é: quando hoje se usa esse versículo, ele está sendo usado com o mesmo propósito ou com um propósito diferente? A essa altura você já deve ter percebido que esse é mais um texto usado fora de contexto para poder te enganar. Mas talvez você esteja se perguntando: se eu deixar de contribuir, como irei ajudar na obra de Deus? Veja o que Jesus disse a respeito. Perguntaram a ele: que faremos para executar as obras de Deus? Ao que Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer, não é pagar, não é financiar, não é sustentar, é crer. Apenas isso, foi o próprio Jesus quem disse. Então, se a obra de Deus é crer e você crê, você já está cumprindo a obra de Deus, sem obrigação financeira, sem uma imposição,
sem uma necessidade criada por homens, porque Deus não precisa ser sustentado, mas o sistema precisa. E essa é uma diferença que todo cristão precisa entender.